Olá, meus amigos, passando por aqui para a gente estudar um pouco mais a respeito de comportamentos. Muitas vezes a gente se comporta como se fossem animais irracionais. Nós temos comportamentos completamente diversos daquilo que nós professamos. A gente representa uma coisa quando na realidade não é. Eu diria que quando o indivíduo ele vai fazer um crediário em uma loja, primeiro ele passa pelo rastreamento de nada consta, tanto pelo SPC como pelo Serasa, para ver se o indivíduo ele se encontra apto para fazer uma nova compra, um crediário. Isso falando-se de lado comercial. Agora, falando no lado espiritual, a responsabilidade aumenta mais. O indivíduo, para ser meu guia, para ser seu guia, e seu exemplo de moral e de personalidade, ele tem que passar pelo rastreamento da sua vida pregressa, para saber o que ele fez, o que deixou de fazer, o que ele é exemplo, o que ele não é exemplo. E essa avaliação tem que as bonanças, as coisas boas, ultrapassar as ruins. Sabe por quê? Porque não existe ninguém perfeito, todo mundo tem defeitos e tem virtudes. Não vamos encontrar um personagem totalmente bom, certo? Vai ter pessoas que têm um equilíbrio, mais ou menos. Eu vou destacar aqui o personagem Davi. Davi, segundo a Escritura, foi o homem segundo o coração de Deus. Agora, para um indivíduo ser segundo o coração de Deus, ele tem que ter um nada consta perfeito, ou mais ou menos perfeito, porque ele era o segundo coração de Deus. Então, Deus, o primeiro, foi sem defeito, Jesus, né? E o segundo era Davi. Agora, vamos analisar racionalmente, sem paixão religiosa, sem dogmatismo, nós vamos analisar racionalmente. Eu costumo dizer, falando sobre a razão, que Roberto Carlos tem uma música que diz assim: seria bom que o homem fosse civilizado igual os animais. E eu acho até que tem uma certa coerência essa frase, porque muitas vezes a gente age, nós humanos racionais, agimos como se fossem animais irracionais. A gente não para analisar. Mas voltando a Davi, vamos analisar Davi. Que homem segundo o coração de Deus. Ou seja, quase perfeito. Quase perfeito. Mas vamos analisar o nada consta dele? O nada consta dele é muito pejorativo. O homem que matou o seu melhor amigo para ficar com a mulher dele, Urias. Urias era o chefe de guarda mais próximo de Davi. Era o homem segundo no reinado de Davi. O homem que estava à frente de todas as batalhas com privilégios e honrarias. Mas Davi cresceu os olhos em cima de sua esposa e ele a possuiu. Ele desrespeitou a amizade que ele tinha com seu amigo. Eu acredito que isso é uma falta de caráter tremendo. Você ser amigo de uma pessoa, essa pessoa ser e ter um cargo de confiança em seu trabalho e você ficar com a sua esposa, desrespeitá-lo em suas costas, né? Enquanto Urias estava na guerra, ele ficava com sua esposa. E por azar de Davi, a Betseba, mulher de Urias, ficou grávida. E aí? Para o povo de Israel, moralmente falando, seria um desastre. Era o fim do reinado de Davi. Ele se apossar da esposa do seu amigo. Isso juridicamente não tinha problema nenhum, mas moralmente, religiosamente, seria muito prejudicial. Ele ia cair em descrédito diante dos hebreus. Agora Davi cria um outro artifício. No maior cinismo e a maior frieza, em vez dele criar uma alternativa de saída, declarar o seu pecado diante da nação, não. Ele mandou buscar o Urias para que viesse
dormisse com Betseba para simular uma gravidez dele. Muito tempo fora de Betseba, ele na guerra, então seria uma oportunidade única que ele coabitasse com Betseba e aí simulasse uma gravidez. Acontece que Urias, um cara muito respeitador e um cara que dedicava sua vida ao exército de Israel, e não quis ficar com a Betseba. Disse, não, senhor, como é que eu vou ficar aqui se as pessoas estão se matando lá no reinado? Eu não vou ter cabeça para manter relação sexual com minha esposa, sendo que os meus irmãos estão morrendo lá. E Davi ficou tão irado com essa situação, mas insistiu. E o Urias não foi dormir com a Betseba, dormiu no portão do palácio de Davi. No outro dia, quando Davi acordou que viu aquela cena, que Urias não tinha ido para consolidar o seu, o seu pecado, para tirar a culpa do seu pecado, Davi ficou irado. Aí já aumentou a situação. Em vez dele possuir sua mulher, ele já disse, olha, vai embora então, vai para a guerra, e mandou colocar o Urias na frente de batalha, para que ele fosse atingido propositalmente e morresse na guerra, e assim ele possuiria legalmente a sua esposa. Acontece que o profeta sabia de toda aquela armação, e aconteceu como Davi havia planejado, Urias foi morto, mas o profeta denunciou a Davi, fez aquela parábola das ovelhas, que todo mundo já sabe, e quando se aproximou de Davi, que Davi disse, oh, esse é o homem, ele tem que morrer, ele disse, esse homem é você. Porque Davi tinha cometido um assassinato e o adultério. Davi não precisava disso, gente. Ele tinha todas as mulheres do reinado que ele quisesse. Mas ele cobiçou a mulher do seu melhor amigo e o currículo dele foi terrível. Porque Davi, segundo a Escritura, disse que ele se arrependeu. Não disse que ele se arrependeu, disse assim, que ele confessou. Confessar é diferente de arrependimento, é diferente, muito diferente. Eu posso confessar um pecado por meras circunstâncias e posso confessar com arrependimento. Qual é a diferença? É o que confessa pelas circunstâncias porque não tem outra saída. Foi mostrado o seu erro e ele não tem como contestar. Aí ele tem que confessar realmente. Quando Davi diz, pequei contra ti somente fiz o que era errado e tal, pequei, ele confessou realmente que havia feito aquele ato do assassinato e do adultério. Só que Davi se arrependeu? Todo mundo diz, não, ele se arrependeu. Não. A Bíblia diz uma coisa, quem confessa e deixa. Davi não deixou a Betseba, ele continuou com ela, até porque ela era viúva agora. Limpou a barra. Mas se ele houvesse realmente se arrependido, Betseba, na sua cabeça, seria como uma forma de pecado, de perjúrio. E ele teria uma forma de não praticar mais nenhum ato sexual com aquela mulher, porque ia relembrar o que ele fez com seu amigo e seu comandante de guerra. Mas Davi não aconteceu isso, não houve arrependimento. Houve confissão. Ele confessou, mas não deixou o ato. E para acabar de acertar, para limpar a barra de Davi, ele insistiu tanto para ficar com a Betseba, com a viúva, que houve uma certa insistência que ele prometeu o filho da Betseba, que no caso era prostituta dele, para que ele fosse o rei de Israel, o sucessor do reinado de Israel, porque cronologicamente seria o filho o neto de Saul, que ele era casado com a filha de Saul também. Então, pela ordem seria Saul, mas aí veio um apaziguamento da parte de Davi de conceder a sucessão. Aí o povo diz, não, foi Deus que exigiu. Deus não compactua com o erro, meu querido.
Deus não compactua com erro, não. Se Deus permitisse que Davi tivesse como sucessor o filho de Betseba, Deus estaria apoiando o assassinato e o adultério. Aquilo ali foi ideia do enredo criado naquela história. E o mais interessante é que as pessoas acreditam numa inspiração dessa. E tem um homem desse como exemplo. Como que eu vou ter exemplo de Davi para a minha vida? Ah, mas ele escreveu belos salmos, Salmo 51 e outros salmos, retratando a justiça de Deus, a misericórdia de Deus. Meu irmão, bota na tua cabeça. Para você comprar alguma coisa na loja, você tem que passar pelo pente fino do rastreamento, do nada consta. E esse homem chamado Davi, não teve nada consta. Ele estava queimado, sujo. Você vê as incoerências o Moisés, porque tocou na rocha 2 vezes, foi impedido de entrar na terra prometida. Davi mata, Davi fica adultera, Davi fica todas as estripulias do mundo, e é um homem segundo o coração de Deus, cara. Tem alguma incoerência? A gente tem que raciocinar e tirar nossas próprias conclusões. Aí, o erro não foi esse. O sucessor do reino de Davi não foi Jeroboão, que era filho legítimo de Davi com a filha de Saul. Não foi. Porque Deus, segundo eles, já havia tirado o reinado de Saul para dar a Davi. Mas como? Se Saul era um cabra safado, era um cara que tinha maus costumes, Davi também, gente. Davi também. Isso é questões políticas. Se você for analisar a vida de Saul e a vida de Davi, é o sujo falando do mal lavado. Mas aí o que foi que aconteceu? Salomão assumiu o reinado de Israel. Houve um racha, né? Jeroboão guerreou, ficou com a parte de Israel, mas Davi ficou com a maioria, certo? Ficou com a maioria do reinado e hoje vive brigando até hoje por causa disso aí. Então eu fico às vezes imaginando, Davi foi um péssimo governo para Israel. Davi maltratou o povo de Israel, escravizou, menosprezou, humilhou Israel de uma forma tremenda. E aí o que é que acontece? O que acontece é que hoje o povo fica idolatrando esses personagens bíblicos como se ele fosse infalível. Infalível de quê? Ah, porque Davi se arrependeu, não se arrependeu. E foi confirmado o não arrependimento. Davi agiu como uma pessoa irracional. E todo aquele que segue o exemplo desses personagens bíblicos, eles também são irracionais. Eu quero dizer a todos vocês que esse desabafo sobre essa insanidade espiritual que há na cabeça de cada um de nós, para toda a cristandade ortodoxa, vai dizer que eu aqui estou doido. Eu não posso analisar a vida pregressa de ninguém, não. Porque eu tenho que analisar só a partezinha boa, a partezinha boa. Poxa vida, então se Davi foi um homem santo, você é um homem imaculado, você já deveria estar no céu. Porque você não fez nem um quarto da metade do que Davi fez. E muitas vezes fica até ameaçado de ladrão e por isso e por aquilo ali, porque não dá o dízimo, você é ladrão e não entra no reino de Deus. E Davi faz essa bagaceira todinha e é o homem segundo o coração de Deus. Gente, raciocine. Seria bom que os homens fossem civilizados, raciocinassem igual os animais, que os animais não cometem tamanhas barbaridades. E o ser humano faz tudo isso em nome de Deus. Que Deus? Por isso que a religião hoje está essa bagunça, porque tem esses guias como regra de fé. Um abraço e pense nisso.